Noite, sejam bem-vindos à nossa aula. Depois vocês confiram no ambiente virtual de vocês o lançamento das notas, tá? Se tiver alguma divergência em relação ao que você acha que tem acertado, entre em contato comigo para que eu possa fazer a retificação da nota, tá? Mas para que vocês entendam como que as questões foram trabalhadas para essa atividade avaliativa, a maneira que essas questões foram cobradas, né? Se vocês têm alguma dúvida, algum questionamento sobre a questão, nós vamos utilizar a aula de hoje para corrigir essa atividade avaliativa, passar o gabarito, tá? Como uma forma também de revisão do conteúdo e fixação, né? Porque acaba que essas questões é importante a gente entender o que foi que nós erramos, o que não ficou entendido. Só estou aguardando um minutinho, porque, de acordo com o que o pessoal vai entrando, tem alguns que precisam de eu aceitar o convite, né, admiti-los para que eles possam entrar. Aí eu estou ativando aqui a admissão desses alunos para nós começarmos. Então, como eu havia dito, a média de vocês, na verdade, né, de primeiro bimestre foi lançada, porque além da nota da atividade avaliativa, foi lançada as notas de atividade de sala de aula, tá? E depois vocês confiram lá se está tudo ok, tá bom? Bom, pessoal, então, essa aqui foi a nossa atividade avaliativa e tinha uma questão lá dizendo o seguinte: as plantas são seres eucariontes, multicelulares, com órgãos e tecidos verdadeiros e autótrofos fotossintetizantes. A sistemática e a classificação biológica clássica das plantas evoluiu graças ao trabalho de grandes taxonomistas. A classificação clássica é o resultado de trabalhos que se integraram completa ou parcialmente pela comunidade científica. August Wilhelm Eichler, de 1839 a 1887, propôs em 1875 o esboço do primeiro sistema baseado em relação genética entre as plantas. Não foi um sistema filogenético no sentido moderno e encontra-se em desuso. Entretanto, é ainda aceito uma vez que Eichler utilizou o conceito de evolução. Eichler dividiu o reino vegetal em Phanerogamae e Cryptogamae, ou seja, em fanerógamas e criptógamas, e tratou as algas separadamente dos fungos. Então, essa questão foi a nossa aula número 2, sobre taxonomia vegetal, em que a gente falou dos 5 reinos da natureza, né? E nós fizemos a classificação aqui das plantas, agrupando as algas em um grupo à parte, porque algas são talófitas clorofiladas, algas não têm órgãos e tecidos verdadeiros, não tem o corpo diferenciado em raiz, caule e folha, por isso que algas não está no reino vegetal. Fungo é heterótrofo, nem autótrofo fotossintetizante não é. Então, eles também estão num outro grupo à parte, tá? Então, vegetal mesmo são as criptógamas, que não têm órgãos sexuais evidentes. Você não distingue no organismo da planta uma estrutura com função reprodutiva. Esses órgãos sexuais estão escondidos, né? Elas não produzem sementes, não têm grão de pólen como gameta masculino, elas têm anterozoides, que necessitam de ambiente úmido para nadar e fecundar o gameta feminino, né? Se não tem sementes, quem dirá frutos, né? As plantas mais primitivas que nós temos são as criptógamas avasculares, representadas pelas briófitas, que não têm tecido condutor de seiva, por isso que tem um porte rasteiro, como os musgos, as hepáticas, os antóceros. Ainda no grupo das criptógamas, a gente tem aquelas que já têm xilema e floema, que são as criptógamas vasculares, as pteridófitas, representadas por samambaias, avencas, as cavalinhas, os licopódios, as selaginelas, tá? Então, de pteridófita para frente, são vegetais traqueófitos, ou seja, vegetais que têm vasos, tá? As fanerógamas já possuem órgãos sexuais evidentes.
Já há uma estrutura diferenciada no corpo da planta, macroscópica, visível a olho nu, com função reprodutiva, tá? Nesse grupo, a gente tem as gimnospermas, em que as sementes estão expostas nas unidades reprodutivas, não tem frutos, e ela tem como unidade reprodutiva os estróbilos ou cones. Elas não têm flores, tá? Mas elas têm sementes e elas têm esses cones como estrutura reprodutiva. Essas fanerógamas, como as gimnospermas, elas já têm grão de pólen como gameta masculino, total independência da água para fecundação, não se dissemina mais por esporos e sim por sementes. E aquelas que têm flor, fruto, sementes, constitui o grupo dominante no nosso planeta, que são as angiospermas. Então, a questão falava a respeito disso. Assinale a alternativa incorreta. Letra A. As criptógamas, representadas pelas briófitas e pteridófitas, tá certo, possuem órgãos sexuais escondidos, certo. Já as fanerógamas, como as gimnospermas e angiospermas, apresentam estruturas reprodutivas diferenciadas e evidentes no organismo vegetal, como os estróbilos, os cones e as flores. Correto também. As briófitas e pteridófitas disseminam-se por meio de esporos e dependem da água para a fecundação, uma vez que possuem anterozoides como gameta masculino. Certo, né? Elas não têm grão de pólen como gameta masculino, elas não produzem sementes e sim se disseminam por meio de esporos. As briófitas e pteridófitas constituem o grupo das traqueófitas, vegetais com vasos condutores de seiva. Aí está o erro. As traqueófitas são as plantas que têm xilema e floema, vasos condutores de seiva, que são quem? Pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Briófita não é traqueófita. Então, esse seria o gabarito da alternativa. Letra B. Letra C. As espermatófitas constituem grupo de plantas que produzem sementes, correto, encerradas ou não no interior de frutos. Esses vegetais, por terem desenvolvido grão de pólen como gameta masculino, são totalmente dependentes da água para fecundação. Nas gimnospermas, seus óvulos e sementes estão expostos nas superfícies dos esporófilos ou estruturas análogas, porque a gimnosperma não tem fruto. Já nas angiospermas, as sementes estão no interior de frutos, correto? A angiosperma é a única que tem fruto. As angiospermas dividem-se em duas grandes classes conforme o número de cotilédones na semente. As monocotiledôneas ou liliopsidas e as dicotiledôneas ou magnoliopsidas. Correto também. Então, a única alternativa errada, gabarito dessa questão, letra B. Alguém tem alguma dúvida ou algum questionamento sobre essa questão, pessoal? Ou tudo bem? Professor, eu queria saber como é que a gente consegue ver o gabarito da nossa prova, as questões que a gente acertou e errou. No seu e-mail, você analisou seu e-mail? Chegou alguma coisa para você? Não recebi e-mail com as questões. O seu e-mail é Hotmail, Gmail? É Hotmail. Hotmail, né? Você olhou no spam ou na lixeira? Eu recebi só de uma disciplina, das outras não. E você colocou o mesmo e-mail para todas, né? O mesmo para todas. Então, verifica no seu spam ou na lixeira, certo? Nós vamos fazer o seguinte, vocês vão verificar no e-mail de vocês, e aí quem viu lá o que acertou, tudo bem, porque não vai ter como eu fazer, digamos, uma vista de prova com todos os alunos. Aqueles que não conseguiram, na semana que vem, depois da aula, aqueles que tiverem ok, podem sair da sala, e aqueles que tiverem dúvidas, eu vou acesso o formulário, porque eu tenho que estar conectado à internet, abrir o formulário, que é a prova, e lá tem, por aluno, qual a questão que você errou ou acertou. Porque não tem nem como eu pôr isso numa planilha. Aí a gente pode ficar combinado dessa forma? Certo. Então você olha na lixeira e no spam. Não chegou nada, não tem. E para quem também não está em dúvida e queria saber quais errou e quais acertou. Aí, no final da aula, semana que vem, hora que terminar, eu encerro para a gravação e mostro para vocês, abrindo o formulário aqui, compartilhando na tela, porque ele mostra para cada um, tá? Para mim. Certo, professor. Obrigado. Por nada. Questão número 2.
O desenvolvimento científico e tecnológico, assim como a necessidade de buscar curas e tratamentos para novas doenças, fizeram com que os estudos e aplicação clínica dos conhecimentos de farmacognosia evoluíssem bastante nos últimos anos. Assim, as pesquisas também evoluíram, surgindo diferentes caminhos na busca de fármacos naturais de origem vegetal. Considerando as diferentes abordagens científicas no estudo de farmacognosia, analise as seguintes afirmativas. Bom, pessoal, isso aí nós trabalhamos. Deixa eu ver aqui. Isso, nos slides da aula 1. As diferentes abordagens utilizadas para seleção de quando eu quero trabalhar com uma determinada espécie. Então, quando eu quero verificar se uma determinada espécie, se uma determinada planta tem potencial farmacológico e propriedade terapêutica, eu posso usar 3 abordagens. Umas mais indicadas do que outras, mas cada uma com suas características. Quando eu parto de forma aleatória na natureza, é a abordagem randômica ou randomizada, que apesar de ser aleatória, ela tem critérios em específico para cada tipo de desenho de estudo. Quando eu levo em consideração a família botânica ou o gênero a que plantas de espécies diferentes pertencem e baseado na presença de metabólitos secundários com propriedade terapêutica naquela família ou naquela gênero, e eu levar em consideração que outras espécies pertencentes a essa mesma filogenia compartilham essas características medicinais, é a abordagem quimiotaxonômica ou filogenética. E quando eu utilizo a alegação do uso de uma planta na medicina popular ou doméstica, através do relato de comunidades tradicionais, como indígenas, ribeirinhas, caiçaras, sobre o uso daquela planta e de que forma ela é utilizada para o tratamento de uma enfermidade, e eu levo isso para o laboratório para ser pesquisado, é a abordagem etnofarmacológica ou etnodirigida, que é a com maior sucesso de encontrar substâncias com propriedade terapêutica e que é atualmente a mais utilizada. Então, a abordagem randômica compreende a coleta de plantas escolhidas ao acaso, que posteriormente são submetidas às triagens fitoquímicas e farmacológicas. Apesar desta abordagem ser aleatória, nem por isso deixa de ter seus critérios de realização, que são determinados por cada desenho de estudo adotado. Verdadeiro. A abordagem quimiotaxonômica ou filogenética se baseia na seleção de espécies de uma família ou gênero de plantas, das quais pelo menos uma das espécies possui algum estudo fitoquímico que tenha despertado interesse. Essa abordagem é muito utilizada quando um ativo de interesse possui mais espécies da mesma família ou grupo, além de descobrir possíveis variações de concentração e qualidade de ativos em espécies diferentes pertencentes a grupos ou famílias comuns. Verdadeiro. A abordagem etnofarmacológica ou etnodirigida utiliza como premissa básica o conhecimento prévio sobre as espécies vegetais. Nela, as espécies são selecionadas de acordo com a indicação de grupos populacionais tradicionais, tudo correto, no qual a importância do conhecimento construído localmente pelas comunidades ou etnias locais impactam na relação dos recursos naturais e na aplicação em seus processos de saúde e doença. Certinho também. Entre as abordagens citadas, a etnofarmacológica ou etnodirigida apresenta-se como o menor destaque, pois tem se apresentado resultados contraditórios com relação ao tempo de pesquisa e aos custos envolvidos na coleta de informações, com poucas chances de identificação de ativos de interesse farmacológico. Ao contrário, né? Essa é a abordagem mais utilizada e a que traz maior sucesso na descoberta de substâncias com potencial terapêutico. Então, ela não tem o menor destaque, ela tem o maior destaque. Então, 1, 2 e 3 estão verdadeiras. Letra B. Alguma dúvida nessa questão? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Agora, isso aqui é sobre o manejo e o cultivo de plantas medicinais, que foi o slide da aula 3. Esse slide aqui, cultivo, coleta, secagem e armazenamento de plantas medicinais. E essa questão vai tratar principalmente das características do cultivo e do local de cultivo. Basicamente, baseado nesse slide aqui, tá?
Então, vamos lá. Fatores ambientais ou fatores externos podem afetar a viabilidade de cultivo de uma determinada espécie em uma determinada região, como também podem afetar a qualidade e a quantidade da produção de ativos vegetais de interesse. Completamente verdadeiro, né? Lembra que para cultivar uma espécie medicinal eu tenho que até mimetizar ou cultivá-la em um ambiente que tenha semelhança com o ambiente natural de ocorrência da espécie, porque senão ela não produz os mesmos princípios ativos ou não os produz na mesma concentração, porque esses fatores ambientais afetam no desenvolvimento da planta e, como está dizendo aí, ó, na qualidade e quantidade de ativos. O primeiro passo para o cultivo eficiente de plantas medicinais é compreender que fatores ambientais como altitude, latitude, temperatura, umidade relativa do ar, solo, disponibilidade de água e nutrientes vão interferir indiretamente na produção dos princípios ativos das plantas. Indiretamente não. Vai interferir diretamente. No cultivo de plantas medicinais, torna-se necessário a adoção de princípios e técnicas agroecológicas, certo? Como a inserção de barreiras de vento, certo? O preparo do solo, certo? A adubação com fontes químicas, errado. Eu não devo fazer uso de agrotóxicos, adubos químicos. Inclusive, nem pode ser o cultivo próximo a cultivos alimentares que faz o uso de agrotóxicos ou adubos químicos, tá? E o uso de cobertura com placas de alumínio, também não. Todas essas técnicas favorecem a conservação do solo, melhorando as condições de cultivo. Então, essas duas características aí deixou essa alternativa falsa. Dentro das técnicas agroecológicas no cultivo de plantas medicinais, recomenda-se sempre que possível a utilização de policultivo e consórcio de plantas. Policultivo, o cultivo de diferentes espécies. Consórcio de planta, alternar o cultivo de uma espécie com outra. Por exemplo, quando uma planta é leguminosa, ela enriquece o solo em compostos nitrogenados. Aí vem uma não leguminosa, utiliza ou esgota muito esses nutrientes. Aí vem uma leguminosa de novo. Técnicas que promovem a proteção das plantas e a otimização do uso do solo. Essa utilização de policultivo é importante porque você coloca aquelas de porte mais elevado, separando um cultivo do outro, como barreiras de vento, tá? Até falou aqui, né? Olha lá, ó, a inserção de barreiras de vento. Então, isso é importante. Então, o número 4 é verdadeira. Então, são verdadeiras 1, 2 e 4. Opa, peraí, deve ter alguma coisa errada aqui. Fatores ambientais podem afetar a viabilidade do cultivo, como também pode afetar, certo? Indireto. Aqui eu falei que é falso, mas deixei aqui como verdadeiro, né? Até eu marquei aqui, ó, indiretamente. Se tivesse diretamente, estava certo, tá? A 2 é falsa, a 3 é falsa também. Então tem que ser 1 e 4. Letra D. Isso. Número 3, letra D. Ok, pessoal? Dúvidas? Alguma pergunta? Quatro. A bula dos medicamentos fitoterápicos, assim como a bula dos demais medicamentos, deve orientar e informar tanto pacientes quanto profissionais de saúde de maneira clara e eficiente sobre as classes de medicamentos. Considerando a confecção de bula de fitoterápicos, analise as afirmativas a seguir e assinale V para verdadeiro e F para falso. As bulas fitoterápicas, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, podem ser de dois tipos: bula para o paciente, com uma linguagem mais clara e acessível, e bula para o profissional da saúde, com linguagem mais técnica e informações mais complexas. Podem ser de dois tipos? Não, elas devem ser de dois tipos e as duas informações devem estar na bula. A para o paciente e as informações técnicas para o profissional de saúde, tá? Então, essa aqui está falsa. A Anvisa estabelece uma bula padrão que é definida como padrão de informações para a harmonização das bulas de medicamentos específicos, fitoterápicos, genéricos e similares, cujos textos são publicados no bulário eletrônico. Verdadeiro. As bulas de fitoterápicos visam garantir ao paciente e aos profissionais de saúde as informações necessárias para o uso racional de medicamentos fitoterápicos. Entretanto, os medicamentos com até 2 anos de comercialização não precisam seguir uma padronização para as bulas.
As bulas devem conter as seguintes informações necessárias: nome comercial, nome científico da planta, forma farmacêutica, nomenclatura botânica oficial, entre outras. Essa é verdadeira. Então, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Letra E, o gabarito. Deu número 4. Certo, pessoal? Eu acertei. Questão número 5. Parece que parou de compartilhar a tela aí com vocês, né? Do documento? Parou. Sim. Parou. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Cinco. Em razão da grande valorização dos fitoterápicos pela população, o Ministério da Saúde tem editado legislação sobre o assunto, normatizando sua produção e buscando sua inserção no sistema público de saúde. A legislação RDC número 14 de 2010 dispõe sobre o registro de medicamentos e define o conceito de fitoterápicos e medicamentos como se segue. Essa questão aqui, pessoal, era aquela informação aqui que eu trouxe para vocês a respeito da diferença entre medicamento fitoterápico e medicamento químico. Então, a gente viu que o medicamento fitoterápico, ele sempre vai ser um medicamento que tem na caixinha do medicamento o extrato e o nome científico da planta do qual aquele extrato é derivado. Então, todo medicamento fitoterápico, ele vai conter um fitocomplexo, uma gama de substâncias que estão presentes naquela droga vegetal utilizada para a fabricação daquele medicamento. Eu nunca vou ter uma substância isolada, mesmo que aquele medicamento seja proveniente, mesmo que aquela substância tenha sido proveniente do metabolismo vegetal. Então, todos esses medicamentos aqui, que foi passado para vocês em aula, são exemplos de medicamentos fitoterápicos, porque em todos eles você tem o extrato e o nome científico lá da planta, né? Então, o extrato e a planta do qual aquele extrato foi derivado. Agora, se eu tenho uma substância que ela foi produzida pelo metabolismo vegetal, mas no medicamento eu tenho ela de forma isolada, eu não tenho o extrato daquela planta, aí aquela substância, né, ela isolada, não constitui um medicamento fitoterápico, e sim um medicamento químico. Para produzir medicamentos fitoterápicos, eu obrigatoriamente ou tenho que coletar a planta, extrair ela da fonte nativa, ou eu tenho que cultivar. Porque não tem como eu sintetizar um extrato em laboratório, porque o extrato é um fitocomplexo, é uma gama, é uma mistura de substâncias. Os medicamentos químicos não. Depois que eu isolo a substância da planta, eu não mais extraio ela da natureza. Eu elaboro uma rota de síntese daquela substância, porque é uma substância só isolada, né? E na maioria das vezes, aqui, quando ela é isolada, ela tem que passar por uma semissíntese em laboratório, tá? Mesmo que eu extraio ela da natureza, que é o que acontece com ácido salicílico, que eu tenho que transformar em ácido acetil salicílico. A escopolamina, que eu tenho que transformar em N-butilbrometo de escopolamina, tá? Então, aqui, pergunta, dentre essas opções, quais poderiam ser considerados medicamentos fitoterápicos? Então, olha lá. Comprimido contendo digoxina isolada das folhas de Digitalis lanata. Digitalis lanata, Digitalis purpurea, são plantas do gênero Digitalis, repleta de heterosídeo cardioativo, que atua na força de contratividade do coração. Se eu tivesse um extrato da Digitalis lanata no medicamento, ele seria o quê? Fitoterápico. Mas aqui eu estou tendo uma substância isolada das folhas da planta. Então, esse aqui é medicamento químico. Cápsula de ginkgo biloba, 80 miligramas, contendo eu tenho um extrato de uma planta, ginkgo biloba. Esse é medicamento fitoterápico. Comprimidos de ginseng, Panax ginseng, até aí tudo bem, né? Com poliminerais e polivitamínicos. Não, minerais e vitamínicos não contêm fitocomplexos extraídos de uma droga vegetal. Chá de erva cidreira em saquinhos. Isso aqui está mais para um remédio, né? A gente viu que medicamento é um produto farmacêutico, tecnicamente obtido e elaborado. Então, aqui a gente não tem um medicamento fitoterápico, a gente tem um remédio.
Pomada preparada com tintura de arnica. A tintura de arnica é um derivado de droga vegetal com salicilado de metila. O salicilado de metila é uma substância, né, isolada, uma substância sintética. Então, não é. Então, só o número 2. Letra B. Dúvidas? Não, essa eu acertei também. Ok, então. Não tá aparecendo nada aqui na tela não, professor, hein? Tá aparecendo não, pessoal? Que aqui para Pelo mim tá... menos para mim não. Agora saiu a tela do Word. E agora? E agora não? Não? Projeto... Voltou. E Qual é para a você? resposta do anterior, professor, por favor? E para você que falou que não tá projetando, apareceu? Aí, ok. É a Luiz? Falou? Não, até agora não apareceu não. É o Aloysio que está falando? Isso. Então, Aloysio, está compartilhado aqui. Apareceu. Agora Não, apareceu? saiu. Agora apareceu, né? Agora apareceu. Apareceu. Ah, então, beleza. As sementes de guaraná são muito utilizadas para a produção de fitoterápicos e alimentos. Uma indústria de insumos recebeu a análise dos lotes A e B do produto em pó fornecidos por produtores locais qualificados. O quadro a seguir apresenta os resultados das análises do controle de qualidade realizadas pelo farmacêutico. Então, aqui, pessoal, era uma questão interpretativa. Você deveria olhar a tabela, né, e verificar, baseado na referência da especificação farmacopeica, se o lote A e o lote B estão dentro dessas especificações, de acordo com os resultados que foram colocados aqui. Aí vamos lá. Letra A. O lote B pode ter sido contaminado por material inorgânico, como areia e terra. Então, olha lá. Material inorgânico, como areia e terra, é teor de cinzas, né? Teor de cinza é a pesquisa de compostos minerais, areia, silicose, na verdade. E olha aqui, o lote B pode ter sido contaminado por material inorgânico. O material inorgânico, que é o teor de cinzas, no máximo 3%. 3% de 10 quilogramas, ou se a gente passar para grama, 10 mil gramas, vai dar o quê? 300. E aqui o lote A está 250 e o B está 200. Está abaixo do valor de referência. Então, o B pode ter sido contaminado por material inorgânico? Não. Ele deveria ter sido contaminado se tivesse acima de 300, porque aqui está no máximo 3%. 3% de 10 mil gramas, né? 10 quilogramas dá 300. O lote A não está dentro das especificações quanto à presença de material estranho. Então, olha aqui, material estranho. No máximo 3%. Olha lá, aqui está 100 gramas e aqui está 280. 3% vai dar de novo 300 gramas. Tanto o A quanto o B está abaixo. Então, ele não está dentro das especificações quanto à presença de material estranho? Ele está dentro, porque ele está abaixo do valor mínimo. Se ele tivesse 350, 400 gramas, aí ele estaria fora. O lote A pode ser aprovado por estar de acordo com as especificações farmacopeicas. Bom, para tanino, ou para metilxantinas, o mínimo é 5%. Aqui está 510. Então, o mínimo 5% de 10 mil gramas daria 500. Então, tá ok. O tanino tem que estar no mínimo 4%. Teria que dar 400 gramas. Aqui está 450. Tá ok. Material estranho é no máximo 3%, então tem que estar abaixo de 300. Aqui está ok. Teor de cinzas, areia e terra, no máximo 3%, que dá 300. Aqui está 250. Ok, abaixo. Bactérias aeróbias totais, 10 mil por unidades formadoras de colônia. Aqui está 1.800. Então, tudo bem, está abaixo. Mas salmonelas tem que estar ausente. E aqui eu tenho 2 unidades formadoras de colônia por grama. Então, só por causa desse parâmetro aqui, ó, salmonelas, o lote A não poderia ser aprovado. Tá?
D. Os lotes A e B estão de acordo com as especificações farmacopeicas para a dosagem de taninos. Taninos, aqui na tabela, no mínimo 4%, que daria 400. Aqui está acima de 400, aqui está acima de 400, né? 450 e 500 está acima de 400. E o certo para a especificação é no mínimo 400. Então, eles estão dentro. Por enquanto, essa aqui é a que está certa. E letra E. O valor encontrado na dosagem de metilxantinas para o lote B está de acordo com as especificações. Metilxantinas, o lote B, que é esse aqui. Qual que é a especificação para metilxantina? No mínimo 5%, que daria 500. E aqui está 450. Então, teria que estar 500 para cima. Como está 450, não está. Então, ela está errada. Então, a certa é a letra D. É a única que está correta. Certo, pessoal? Número 7. Os metabólitos secundários, potenciais compostos para a produção de medicamentos, são isolados e identificados por meio de extração, fracionamento, purificação e elucidação estrutural. As estratégias utilizadas para o isolamento e identificação de metabólitos secundários de plantas podem ser descritos de acordo com o seguinte esquema. Olha lá, material vegetal para o extrato bruto. Então, esse número 1 nosso aqui poderia ser representado por quem? Partir de um material vegetal, de uma droga vegetal, para produzir um extrato. Olha lá. Alternativa A, partição líquido-líquido. B, maceração. C, destilação para racha a vapor. D, partição líquido-líquido. Ou letra E, maceração de novo. Bom, lá na aula 1, a gente viu que todo derivado de droga vegetal, para produzir um extrato, pode ser um infuso, um decocto, um macerado, um percolado, né? Um suco, que é a droga liquidificada. O mais comum e utilizado por nós, e é o que está lá na questão, é a maceração. Então, o método mais simples de produzir extratos é o macerado, que é como se fosse essa garrafada aqui. A planta medicinal ou a droga vegetal, em contato íntimo e prolongado por vários dias, em um recipiente de vidro, inox ou PVC, por 10, 20 dias, né? Com agitação esporádica, e depois você filtra, e esse filtrado é o seu o quê? Macerado, tá? Então, aqui a gente tem macerado na alternativa B e na letra E, tá? Por exemplo, aqui, ó, destilação por arracha vapor. Destilação por arracha vapor é para extração de óleos essenciais, tá? E aqui a gente está falando especificamente de óleos, né? Bom, aí, se eu faço essa maceração utilizando álcool a 80 ou 70, eu tenho um extrato bruto, tá? Como que desse extrato bruto eu particiono, ou seja, como que eu obtenho diferentes frações desse extrato? Eu posso adicionar um outro solvente e as substâncias daquele extrato bruto que forem solúveis naquele solvente, eles vão para a fração daquele solvente. Então, a partir do extrato bruto, às vezes eu faço uma fração hexânica, uma fração de clorometano, uma fração acetato de etila, uma fração aquosa, né, com água. Aqui colocou o exemplo só de 3 frações, mas eu posso fazer várias delas. Essas frações, como que eu posso fazer? Eu posso pôr esse extrato bruto dentro de um funil de separação, adiciono o solvente, agito, e depois eu tenho a separação das fases naquela vidraria, tá? Deixa eu mostrar uma figura aqui para vocês. Essa partição líquido-líquido que a gente faz utilizando o funil de separação, tá? Aqui, ó. Tá vendo? Esse é o funil de separação. Então, você adiciona, né, diferentes solventes, você tem a separação ali das frações líquido-líquido, e você recolhe elas separadas uma das outras, tá? E aí eu posso obter essas frações utilizando diferentes solventes. Então,
A1 seria maceração, A2, partição líquido-líquido. Aqui, ó, partição líquido-líquido. Bom, para eu sair de uma fração e ir para uma substância isolada, purificada, que é o número 3, qual é a técnica utilizada para separação e isolamento de substâncias? Cromatografia, tá? Que foi o que a gente viu aqui nesse slide. Lá. Fracionamento dos extratos por diferentes técnicas, a partição líquido-líquido, foi isso que a gente viu ali, né? E aí, depois, para ver o fracionamento, para ver a separação daquela substância e isolamento dela, a cromatografia. E por último, para elucidar a substância, eu uso espectroscopia, tá? Então, esse slide aqui era um resumo de estudo, né? Então, aqui, letra E. Material vegetal para extrato bruto. Eu tenho que utilizar um método de extração. Aqui falou para nós maceração, mas podia ser percolação, estaria certo, infusão, decocção, suco, que é a droga liquidificada, né? Extração em aparelho de Soxhlet, depende, mas aqui só falou maceração. A partir do extrato bruto, para eu obter diferentes frações com diferentes solventes a partir desse extrato, eu faço uma partição líquido-líquido. Igual tá aqui, ó. Partição líquido-líquido. A partir da fração que apresentar maior atividade biológica, eu tento isolar daquela fração uma substância. Toda técnica de isolamento e separação de substâncias é cromatografia. Então, por isso que o número 3 é a cromatografia. Aqui está a cromatografia clássica em coluna, mas eu posso ter a cromatografia líquida de alta eficiência, que é o HPLC, tá? E para elucidar a estrutura tridimensional, os grupos funcionais dessa substância que foi isolada da fração por cromatografia, eu uso espectroscopia. E a espectroscopia pode ser luz UV, né, por radiação ultravioleta, pode ser por infravermelho ou RMN, ou seja, ressonância nuclear magnética. E aqui para nós, o que foi dado no exercício foi ressonância nuclear magnética. Então, letra E. Número 7. Número 8. Analise a micrografia ao lado do corte transversal do caule do cordão de Frade, nome científico Leonotis nepetifolia. Em relação à figura, assinale a alternativa correta. A. A epiderme do caule da figura pode ser classificada como multisseriada com tricomas secretores ou glandulares. Bom, a epiderme é o tecido de revestimento mais externo e, como vocês podem ver aqui, eu tenho uma camadinha de célula só. Então, ela não é multi ou plurisseriada, ela é unisseriada. E com tricomas glandulares ou secretores, esses tricomas alongados, cilíndricos, com extremidades afiladas, geralmente, né, são tricomas tectores. O glandular vai ter uma cabeça globosa e um pedúnculo que sustenta essa cabeça. Então, tá errada. B. O tecido apontado pela seta 1, que seria esse tecido aqui, é o parênquima de preenchimento medular. Esses tecidos que aparecem com paredes espessas, vejam vocês que a gente tem uma coloração mais forte aqui nesse tecido do que aqui, é porque essa parede é espessa. Geralmente é um tecido de quê? De sustentação. E todo tecido de sustentação situado abaixo da epiderme, na camada periférica, ao redor de todo o caule ou da raiz, isso é colênquima. Aqui está falando que é o parênquima de preenchimento medular. Parênquima de preenchimento medular seria o 2. Esse aqui, ó, no centro, que está na medula. E esse aqui, o parênquima de preenchimento cortical, tá? Aqui, na verdade, nós temos epiderme unisseriada, com tricomas tectores, colênquima, parênquima de preenchimento cortical, floema, xilema e parênquima de preenchimento medular. Letra C. O tecido apontado pela seta 1 sustenta órgãos maduros que já alcançaram o estado pleno de diferenciação. Tecido de sustentação
que sustenta órgãos maduros e que já alcançaram o estado pleno de diferenciação, não é o colênquima, é o esclerênquima. Aqui a gente tem um pouquinho de fibras de esclerênquima aqui, ó, mas um não. Porque esse tecido periférico ao redor de todo o caule, abaixo de epiderme, é colênquima. Esclerênquima geralmente apresenta na planta que já tem periderme, que tem casca. Aqui a gente tem epiderme, é um caule jovem. B. O tecido apontado pela seta 2 é o parênquima de preenchimento cortical. Não, o 2 é o parênquima de preenchimento medular. O cortical é esse aqui, ó, que nem tem seta apontando para ele. Letra E. O esclerênquima, que é tecido de sustentação, desempenha a mesma função do tecido apontado pela seta 1. A seta 1 é o colênquima, e colênquima também é um tecido de sustentação. Então, acerta a letra E. A figura abaixo apresenta um corte histológico de vegetal. Sobre a estrutura vegetal de onde foi extraído esse corte, é incorreto afirmar que, letra A, há fluxo de seiva bruta elaborada por ela. Seiva bruta é transportada pelo xilema. Seiva elaborada é transportada pelo floema. Se eu tenho xilema e floema, há fluxo de seiva bruta elaborada por ela. Então, essa é correta. Nela, a seiva elaborada é transportada mais internamente em relação à seiva bruta. Seiva elaborada é transportada pelo floema. Seiva bruta é transportada pelo xilema. Olha lá, o floema que transporta a seiva elaborada está mais próximo da epiderme, então ela está mais externa. E o xilema está mais próximo aqui do parênquima de preenchimento medular, do centro. Então, a seiva elaborada é transportada mais internamente em relação à seiva bruta. O contrário. A seiva elaborada, que é transportada pelo floema, é transportada mais externamente em relação à seiva bruta. A seiva bruta é transportada mais internamente em relação à seiva elaborada. Aí também estaria certo, né? Então, aqui, a errada é a letra B. É flexível, ainda não dotada de muitas células com paredes lignificadas, apesar da presença de fibras. Porque fibra é esclerênquima, é esse tecido aqui, ó, que sustenta órgãos maduros, tá? Mas aqui a gente ainda tem colênquima e tem epiderme. Então a gente não tem casca ainda, que é a periderme. E se tem colênquima, o colênquima é um tecido de sustentação elástico, flexível, que ainda assim dá mobilidade. O esclerênquima que não. Mas quando você ainda tem colênquima, você tem flexibilidade. Então, é verdadeiro. Trata-se de uma estrutura com ausência de crescimento secundário. Verdadeiro, porque crescimento secundário troca a epiderme pela periderme e tem xilema e floema secundários. Aqui eu só tenho xilema e floema primários. A presença de células parenquimáticas indica ser um órgão com alto poder de multiplicação celular. Parênquima é um tecido pouco diferenciado, pouco especializado, que retém o poder meristemático, é como se fosse uma célula tronco. Ele é que participa da regeneração de órgãos, formação de tecido cicatricial. Então, está corretíssimo. Então, a errada é a letra B mesmo. As flores são estruturas de grande importância para o sucesso das angiospermas no ambiente terrestre. Observa a figura a seguir, que apresenta padrões florais encontrados em diferentes espécies vegetais. Quando nós estudamos órgãos reprodutivos, como a flor, a gente viu que ela é formada por diversas estruturas, né? Os verticilos estéreis são cálice, conjunto de sépalas, corola, conjunto de pétalas, e os verticilos férteis são os estames, que é formado pela antera e pelo filete, que constitui um androceu, parte masculina da flor, e o gineceu, carpelo ou pistilo, que é formado por estigma, estilete, ovário, contendo o óvulo no seu interior, tá? Então, androceu é o conjunto de estames, cada estame tem uma sustentação, que é o filete, e uma porção mais dilatada na ponta, que é a antera. E o gineceu, que é formado geralmente por uma estrutura única, que é o carpelo ou pistilo, é constituído por estigma, estilete e ovário. Flores unissexuadas femininas só tem gineceu, flores unissexuadas masculinas só tem androceu, e flores hermafroditas têm gineceu e androceu.
Na flor unissexuada feminina é possível a formação de sementes e de frutos, desde que receba o grão de pólen de uma outra flor, né? E na hermafrodita também, e ela pode receber o pólen da mesma flor. Só não tem como formar semente e frutos na unissexuada masculina, tá? Porque a semente é o óvulo maduro e fecundado, e o fruto é o ovário desenvolvido após a fecundação, tá? Então, analisando aqui, por exemplo, esse padrão floral A é um padrão floral hermafrodita, porque tem o androceu e o gineceu. O B é hermafrodita também, porque tem o gineceu e o androceu. O C é uma flor unissexuada masculina, porque só tem androceu, estames. E o D é uma flor unissexuada feminina, porque só tem gineceu, carpela ou pistilo. Então, letra A. Nos padrões florais A e B, é possível ocorrer autopolinização, o que não ocorre nos padrões florais C e D. Autopolinização quer dizer os grãos de pólen fecundar óvulos da mesma flor. No A e no B isso acontece. Por quê? Porque eles são flores hermafroditas. Tem tanto androceu com grãos de pólen que pode fecundar o óvulo do gineceu, tá? Agora, no C e no D não tem como ter autopolinização, porque elas são unissexuadas, né? Esse aqui só tem a parte masculina, esse aqui só tem a parte feminina. Então, o óvulo desse aqui pode ser fecundado por um grão de pólen da flor de um outro pé. Então, tá verdadeiro. O padrão floral ilustrado em C é do tipo flor unissexuada masculina. C só tem estames, androceu, unissexuada masculina, certo? O padrão floral ilustrado em D é do tipo flor unissexuada feminina, certo? Porque eu só tenho gineceu, carpela ou pistilo. O padrão floral ilustrado em C apresenta gineceu, carpela ou pistilo, e no D possui androceu com estames. Não, ao contrário. Se no C é unissexuada masculina, eu não tenho gineceu, carpela ou pistilo, eu tenho androceu com estames. E se o D é flor unissexuada feminina, eu não tenho androceu com estames, eu tenho gineceu, carpela ou pistilo. Aqui está o contrário, né? Então essa é a errada. Nos padrões florais A, B e D, é possível a formação de frutos. A, B e D. Por quê? Porque eu tenho aqui o gineceu. O gineceu é que tem um óvulo, que vai ser fecundado e originar a semente, e o ovário, que após desenvolvido, vai se transformar no fruto, tá? Então, no A, no B e no D, isso é possível. No D, não por autopolinização, mas se receber um grão de pólen da flor de um outro pé, é possível sim formar sementes e frutos. Entretanto, no padrão floral C, a formação de frutos não é possível. Exatamente. No C, por não ter óvulo, por não ter ovário, não vai ter sementes e não vai haver formação de frutos também, porque aqui só tem o estame, né? Os gametas masculinos. Então, a questão, letra alternativa D, da questão número 10 é a incorreta e seria o gabarito dela, tá? Bom, pessoal, essas questões, elas são importantes para vocês analisarem de que forma que elas foram cobradas na avaliação. Passei aqui o gabarito, né? Confiram no lançamento das médias de vocês, né? O fechamento da nota das atividades de sala de aula e de prova. Semana passada, nós começamos a unidade 3. Semana que vem, a gente vai dar continuidade a ela com a sessão 2 da unidade 3. Semana passada, a gente estudou sessão 1 da unidade 3, com a fisiologia vegetal. Semana que vem, a gente entra no metabolismo secundário, que é o estudo das substâncias com propriedade terapêutica em planta. É um conteúdo extremamente importante e bem extenso, tá? Então, aproveita essa semana aí para fazer lá as atividades diagnósticas de aprendizagem da sessão unidade 3. E aproveitem também para já dar uma lida na sessão 2 da unidade 3, porque o conteúdo é um pouco denso, para vocês já virem com uma leitura prévia para a nossa aula da semana que vem, tá? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Tem alguma dúvida? Não?
Tranquilo, pessoal? Então, se observarem, Tranquilo, professor. se observarem qualquer inconsistência em relação à nota, é só entrar em contato comigo para eu fazer retificação, tá bom? O gabarito, o senhor vai lançar ela lá no AVA? Oi? O gabarito, o senhor vai botar ela lá no AVA? Essa aula vai estar postada lá a gravação dela. Aí essa gravação já é o gabarito, né? Se você acompanhar a aula, você tem o gabarito de todas as questões, certo? Ok. Mais alguma dúvida, pessoal? Então, fiquem com Deus, bom feriado, sexta-feira, e segunda-feira a gente